Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar agora esse problema, que é o problema 15 do capítulo 2 do livro do Halliday, 11ª edição. O enunciado diz assim: se uma partícula tem a posição dela dada por x igual a 4 menos 12t mais 3t ao quadrado, onde t está em segundos e x em metros. Primeira pergunta dele, na letra A: qual é a velocidade para o tempo t igual a 1 segundo? Bom, quando você olha para essa expressão, essa equação horária, né, o que você vai poder perceber se você fizer uma análise dimensional, das dimensões envolvidas aqui no problema? Olha só, você vai perceber que para que x esteja em metros, esse 4 ele tem uma unidade de metro, né? Porque ele está aqui diminuindo, somando com alguma coisa, o resultado final tem que dar em metros. Esse menos 12, já que ele está multiplicando o tempo que está dado em segundo, para que esse termo aqui, final, menos 12t, dê um resultado em metros, esse menos 12 ele tem sinal de metro por segundo, ele é uma velocidade. Enquanto esse primeiro termo aqui é uma posição, dada em metro. E o último termo que eu tenho aqui é o mais 3t ao quadrado. Esse 3, para que aqui ó, eu tenha um tempo elevado ao quadrado, esse 3 ele tem que ter unidade de metro por segundo ao quadrado para que o x fique em metros no final das contas. Então aqui eu tenho uma posição, o 4, mais 4, menos 12 vai ser uma velocidade e mais 3 metros por segundo ao quadrado vai ser uma aceleração. Beleza? Ele me pediu na letra A velocidade. Eu calculei aqui por curiosidade qual que seria a posição em x em t igual a 1 segundo. Então, em t igual a zero, a gente sabe que a posição é 4. Aqui para x de t o que eu tenho é uma parábola, certo? Então, para x igual a 1 segundo, se eu quiser saber a posição, é só substituir. Tenho 4 metros, menos 12 metros por segundo, que multiplica 1 segundo, mais 3 metros por segundo ao quadrado, que multiplica 1 segundo ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 4 metros, menos 12 metros, porque o segundo cancela com esse segundo aqui. Aqui eu tinha 1 vezes menos 12 de menos 12. E aqui, 3 metros por segundo ao quadrado vezes 1 segundo ao quadrado. Aqui cancelou 1 segundo ao quadrado com esse aqui que estava no denominador, fico com 3 metros. Então, a resposta final para posição seria menos 12 mais 4 menos 8 mais 3 menos 5 metros. Tá? Ele me pediu a velocidade. A velocidade ela é dada pela derivada da posição. Então você pode fazer aqui, incluindo as unidades ou não, o que você achar melhor. Eu acho que no início é mais. Fica menos trabalhoso trabalhar sem as unidades, né? Então a derivada da posição seria a velocidade, né? Que vai dar, olha só, dx de t a dt é uma outra função, que é independente do tempo também, que é a velocidade. Então, lembra que a gente calculava as velocidades médias com a inclinação da reta? A derivada vai dar a inclinação da reta no gráfico x versus t para cada instante de tempo t. Vai me dar uma função v de t que vai me dar justamente essa inclinação, então ela me dá a velocidade instantânea para cada tempo t. A derivada dessa função aqui, que é uma parábola, uma função polinomial, é fácil calcular, olha só. Derivada de 4, uma constante, vai dar zero. Derivada de menos 12t vai dar menos 12, e o resultado aqui é em metros por segundo. E derivada de 3t ao quadrado é 6t, com 6 aqui em metros por segundo ao quadrado.
De modo que quando eu substitua t igual a 1 segundo, olha só o que eu vou ter, menos 12 metros por segundo. E aqui, para t igual a 1 segundo, corta 1 segundo com 1 segundo aqui no denominador, fica 6 metros por segundo. Então eu fico com a velocidade no tempo igual a 1 segundo, sendo dada por menos 12 metros por segundo mais 6 metros por segundo, eu tenho menos 6 metros por segundo. O que é essa notação? Né? É uma notação. Eu estou representando um vetor, velocidade. Aqui, ó, x de t está me dando o deslocamento, também é um vetor, mas eu não estou representando como um vetor, não tem uma setinha ali. Então, por quê? Porque eu sei que nesse capítulo aqui tudo é unidimensional, uma só dimensão. Então, o que eu vou levar em conta é o sinal dos meus deslocamentos, das minhas velocidades. Então, se eu tenho uma velocidade que deu menos 6 metros por segundo, essa velocidade ela está apontando contrariamente ao sentido que eu adotei como sentido positivo. Então, se o sentido positivo é o sentido para a direita, que é normalmente o que a gente faz, né, coloca o x, né, o eixo x ali apontando para a direita, então essa velocidade está apontando para o sentido contrário. Ela está indo para o negativo. E a intensidade é 6 metros por segundo. O módulo dessa velocidade. Já respondi a letra B, né? Se a velocidade está com sinal negativo, ela está indo para o sentido negativo dos x. Qual é a velocidade escalar? Também já respondi, né? Aqui eu calculei o vetor em uma dimensão, né? Sinal negativo, está me dando a direção e sentido, né? Direção do eixo x, sentido negativo do x. O módulo, ou seja, a velocidade escalar, em inglês speed, em oposição a velocity, que é a velocidade vetorial. Em inglês são duas palavras diferentes, em português a gente tem a mesma palavra, velocidade. Por isso a gente fala velocidade vetorial para velocity e velocidade escalar para speed. Então, se eu quero a velocidade escalar no tempo t igual a 1 segundo, é só o módulo aqui, é só os 6 metros por segundo. Não faz sentido eu falar em uma velocidade escalar negativa, tá? Por quê? Porque, pelo menos aqui nesse contexto, esse sinal de menos está me dando o sentido da minha velocidade, dos meus vetores todos. Bom, na letra D, ele me pergunta, a velocidade está aumentando ou diminuindo? Bom, variações de velocidade no tempo é justamente o conceito de aceleração. Então eu tenho que calcular a aceleração para saber se essa velocidade ela está aumentando ou diminuindo no tempo. Bom, a aceleração é a taxa com que essa velocidade aumenta ou diminui. Então, fazendo a conta, a aceleração ela é a derivada segunda. Se ela é a derivada primeira da velocidade, ela é a derivada segunda do deslocamento. Que faltou um 2, né? d2x a dt2. Bom, então a aceleração ela é igual a... Bom, a expressão para velocidade é essa daqui, ó. Menos 12 mais 6t. Então, derivada de menos 12 é constante, fica zero. Derivada de 6t, eu fico só com o 6. Então, a aceleração vai ser constante, positiva, de 6 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é uma grandeza vetorial ou escalar? Vetorial. Ela também é vetorial. E o que vai me dizer se a velocidade... aqui eu tenho a taxa com que ela muda, 6 metros por segundo ao quadrado, e ao mesmo tempo eu tenho, como eu estou trabalhando em uma única dimensão, o sinal positivo me diz que essa aceleração está apontando para o sentido positivo dos x. Enquanto isso, a minha velocidade está apontando no sentido negativo. Então, eu estou indo para o sentido negativo do x e a minha aceleração é positiva, aponta no sentido contrário. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é desacelerando. Se esses vetores, a aceleração e a velocidade,
tem sentidos contrários, isso quer dizer que a velocidade ela está diminuindo com o tempo, porque a aceleração é contrária, no sentido contrário da velocidade, está contando no sentido positivo dos x, tá bom? Então a velocidade está diminuindo. Vamos ver como é que a letra E e F, ele pede assim, tente responder as próximas duas questões sem cálculos. Para isso, eu convido você a traçar, ou a imaginar, que eu vou traçar para ficar mais fácil, mas imaginar que função que é essa aqui da velocidade. Ele vai perguntar sobre a velocidade nessas duas próximas questões. A velocidade ela é menos 12 mais 6t, ela é uma reta, né? Uma função linear, uma função de primeiro grau, tá? E quando eu traço menos 12 mais 6t, o que eu obtenho é uma reta. O coeficiente linear, ou termo independente, né, que é calculado quando t igual a zero, ele é menos 12 metros por segundo. Está aqui, ó. Aqui no eixo y, está aqui o menos 10, aqui eu tenho menos 12. Ela é uma reta com inclinação positiva, tá? Que aqui eu tenho 6 metros por segundo ao quadrado. Então, uma reta que cresce aqui no sentido aqui positivo do eixo t, a variável independente é o t. E veja, na letra L pergunta se a velocidade vai zerar em algum momento. Bom, só de olhar para o gráfico aqui, ó, eu vejo que sim, ela vai zerar em algum momento. Se eu traçar o gráfico aqui direitinho, eu já posso, pelo gráfico, ver, ó, vai ser no instante de tempo t igual a 2 segundos, em que eu vou ter a velocidade nula. Que é justamente, ó, se eu substituo 2 segundos aqui no tempo, segundo cancela com segundo, eu tenho 2 vezes 6 metros por segundo, 12 metros por segundo positivo, e aqui, menos 12 metros por segundo negativo, tenho o zero. Então, para t igual a 2 segundos, a velocidade é igual a zero. Vamos interpretar, lembra que a aceleração é sempre positiva? Então aqui, ó, aqui eu estou nessa região aqui até 2 segundos, de t igual a 0 até t igual a 2 segundos, eu tenho uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, contrárias. Então, esse móvel está desacelerando. Se ele está desacelerando com uma taxa constante, sempre positiva, uma hora ele vai parar. Então, a velocidade vai ser zero. E se essa aceleração continua sempre positiva, de 6 metros por segundo ao quadrado, ele vai parar e depois virar. Vai reverter o sentido da sua velocidade. Ela vai ficar positiva e depois aqui, ó, vai ser sempre positiva. Velocidade sempre positiva a partir de 2 segundos. Então, na letra F, quando ele pergunta se a partir de 3 segundos vai ter alguma inversão de velocidade, não. Por quê? Porque a partir de t igual a 2 segundos, né, de 3 também, mas a partir de 2 segundos aqui, a velocidade ela vai ser sempre positiva. Então não vai, como a função aqui é uma reta, essa reta aqui ela cresce até o infinito. Então a velocidade vai sempre aumentar. Tá? Ela nunca vai voltar a ser zero aqui nesse caso. Tá? Então eu tinha um móvel que estava indo para o sentido negativo do eixo x, né, da minha única dimensão aí, nesse capítulo é uma única dimensão. A minha aceleração ela é positiva, então contrária, então ele está desacelerando na verdade. Se ele está desacelerando, uma hora essa velocidade que está no sentido negativo ela vai se anular e isso vai acontecer depois de 2 segundos, que eu comecei a contar ali o tempo. Quando o tempo der 2 segundos, essa velocidade se anula, ele vai parar. E como a aceleração continua, sempre 6 metros por segundo ao quadrado, ele vira, né, faz meia volta e vai agora se mover no sentido positivo do eixo x para todo tempo t maior que 2 segundos. E a velocidade só aumentando porque a aceleração é constante, 6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Esse problema, veja bem, a aceleração da gravidade, por exemplo, de 10 metros por segundo ao quadrado, quando a gente arredonda aí nos problemas, ela é uma aceleração que é sempre positiva. É o caso aqui desse problema.
Isso equivaleria, olha só, se ela é positiva, a orientação do meu eixo, ela tá para baixo, né? É como se eu fizesse ali o meu sistema de coordenadas com o y, com o sentido que a gente normalmente chama de y, pode ser z também, mas o meu eixo está ordenado para baixo e a aceleração está para baixo também, positiva. Se eu jogo alguma coisa de baixo para cima, ele está com uma velocidade contrária à minha referência, que está para baixo. Então, ele está indo para cima, a aceleração está para baixo, então uma hora ele vai parar. Então, aquele móvel, aquela bolinha que eu joguei para cima, ela está indo para cima, mas como a aceleração está para baixo, ela está desacelerando, uma hora ela para e depois ela volta a cair, e aí até o momento em que ela atinge o solo. A velocidade está sempre crescendo, uma hora ela vai parar, mas é porque ela encontra ali o solo. Tá? É mais ou menos uma analogia aí a esse problema que a gente trabalhou agora. Esse foi o problema 15 do capítulo 2 do livro do Halliday, 11ª edição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like. Inscreva-se aí no canal se você ainda não é inscrito e ajude a gente a divulgar esse canal e esse conhecimento para mais pessoas. Beleza? Valeu aí!